profundo e necessário. Pode a nossa dor mais profunda ser a nossa cura mais profunda? Uau! E para essa conversa tão sensível e poderosa, recebemos com muito carinho a mentora de mulheres, Dani Bassetti. Seja muito bem-vinda, Dani. Bom dia a todos, bom dia, Jô, bom dia ao nosso diretor que hoje está conosco, você que está do outro lado. E sim, a nossa dor mais profunda pode nos curar, nos libertar, nos dar um norte, um propósito ali, que tanto se fala, né, num propósito. Sim, tem como. E como, Dani, o que inspirou a transformar a dor em missão de vida? Como? Em mim, em mim, a minha dor mais profunda me deu forças para eu ser quem eu sou, construir quem eu sou. Porque não adianta a gente dizer que a gente foi gerada, que a gente nasceu, que a gente cresceu, casou e acabou. Estamos esperando a morte. Não, nós somos uma evolução de nós mesmas. Dani, e por que você acredita que muitas mulheres tentam esconder suas dores ao invés de acolhê-las? O mundo é feito de máscaras. Eu tenho que colocar a minha melhor máscara. Eu tenho que colocar a minha melhor blindagem para que a sociedade veja que eu sou potente. Mesmo eu tendo uma dor que vai salvar outras pessoas. Mesmo eu tendo um diagnóstico que vai salvar outras pessoas. Salvar não é salvar de trazer só o alento, mas o salvar a pessoa dela mesma, dela ver que a dor dela é tão pequena com relação a outras dores. Entende? Porque foi isso que eu vi no meu diagnóstico, que ele é tão pequeno perante outros diagnósticos e que eu não preciso colocá-lo numa potência máxima para que as pessoas me vejam. E assim, né, Dani? É engraçado porque nós mulheres, como a gente esconde um pouco, né, o que estamos vivendo Muito. para poder tentar sim resolver. E às vezes é aquela coisa, né? A gente consegue resolver o problema das outra pessoa tão fácil, E de o uma nosso maneira, não. de um olhar tão diferenciado, Uhum. que eu olho para você e falo assim, Dani, se você fizer isso, vai dar muito certo. Mas e o que eu fiz para mim? Por que eu também não fiz essa pequena tentativa comigo? E isso acontece, né? Não só acontece, como nós somos orientadas na nossa base a fazer isso. Deixarmos as nossas dificuldades, Sim. as nossas dores, por último, e colocar a dor dos outros à frente. Então, é fácil para quem tem um diagnóstico escondê-lo por preconceito e por julgamento, Sim. mas não somente da sociedade e das outras pessoas, mas pelo seu próprio, porque você não sente vontade de ir atrás do que está com você. Você não sente vontade de ser a sua melhor versão. Então tá tudo bem, vou me colocar nessa posição de vítima e acabou. Então a gente tem que parar com o vitimismo para que as doenças ou a tua dor mais profunda ela não te sucumba. Dani, e o que nós mulheres podemos fazer, né, no primeiro passo para transformar realmente a dor em um processo de cura, de um processo de aprendizado, né? De nos vermos como mulher, como mãe. Hoje eu trago muito essa questão, Dani, que é uma palavra que, claro, ser mãe é lindo, ser mãe é algo que ninguém tira de nós mulheres, mas hoje eu venho muito com essa fala do vamos ser mulheres dentro do seu empreendedorismo, dentro da sua casa, passando pela menopausa, querendo se redescobrir e começar um trabalho aos 40 a mais. A gente tem muitas mulheres incríveis com 50, 60.
Uma delas é Clara Pinheiro, com 60 anos, à frente aí de uma procuradoria importantíssima para o nosso estado do Paraná. E nós estivemos com ela em uma reunião onde ela citava muito isso, né? Aquela mulher, você não diz que ela tem a idade que ela tem, porque só que nós mulheres, às vezes, a gente esquece disso, porque a gente quer ser ou mãe, super protetora. A gente fica muito no ou a gente quer ser aquela esposa muito nível altíssimo, que eu fico aqui, eu abraço tudo para que o meu marido, o meu esposo, tenha, assim, um lado profissional incrível. E a gente sabe que quando a gente encontra com muitos CEOs de muitas empresas, empresários e também da parte do governo, você vê que ele está muito bem assessorado, porque ele tem uma grande mulher em casa fazendo tudo o que ele não vai ter tempo. Inclusive, eu tenho um relato de uma conhecida nossa, da família, que ela ficou trabalhando como empreendedora na feira do Largo da Ordem por 5 anos, para que o esposo tivesse tempo só para estudar, para passar na Receita Federal. Então, ali, ela assumiu a responsabilidade toda da casa, de trazer o dinheiro para casa, para que ele pudesse estudar dia e noite, para que ele passasse no concurso. Ainda bem que deu muito certo, ele passou no concurso e está muito bem, e hoje também trata ela como uma rainha, porque ele entendeu ali, né, que ela fez parte daquilo. Mas você vê o quanto ela deixou e ali. E mais, ela jogou na Mega Sena, né? E a sorte que o bilhete foi premiado e ele não abandonou, porque muitas vezes acontece disso, né? A gente sabe que no meio desse movimento, sobe para a cabeça, ele vai dizer, eu não quero aquela mulher ali que não teve tempo de fazer unha, não teve tempo de cuidar do cabelo, não tinha tempo de nada, porque ela pintava as caixinhas de MDF, coisa personalizada, e levava e montava essa feira toda madrugada ali no Largo da Ordem, que sabe que é algo cansativo, estressante, montar a feira não é fácil, e ela estava lá montando a feira. Então, você veja, né, o quanto, como você fala, deixamos, né, nós nos deixamos para, sim, dar a oportunidade e dar o alicerce àquele homem que precisa. E até a família mesmo, né, Dani? Às vezes, até para filhos, eu vejo mães fazendo isso. Estudando, cuidando para que os filhos possam fazer faculdade. Mães que trabalham de diarista, fazem 2 turnos, de repente, do serviço para pagar uma faculdade de Direito, para pagar uma faculdade de Medicina e outras tantas. Nesse âmbito de você colocar a sua dor em última instância, você gera fracasso. Você gera gatilhos que, ao longo do tempo, se você não for observando, se você não for validando, você não sai da inércia. É uma coisa pesada que eu vou falar agora, mas é o que eu vivo, é o que eu observo e é o que eu estudo e aplico na minha vida. Eu não preciso das minhas filhas. Não preciso delas para nada. Elas que precisam de mim. Então, nessa pegada, eu não vou dar o conforto para elas porque eu não tive. Entende que a mãe que faz 5 trabalhos para pagar a faculdade desse filho é porque ela colocou esse filho num pedestal e esse filho um dia não vai olhar com amorosidade para essa mãe? Você entende que você tem que delegar ações para o teu filho quando ele tem discernimento? Você entende que você tem que colocar esse filho para trabalhar? Você entende que você tem que frustrar esse filho quando você diz para ele, não vou pagar tua faculdade? Você vai ter que correr atrás dela. Você não tem que dar para o seu filho o que você não teve. Você tem que ensiná-lo a pescar. Você não tem que dar o peixe pronto para ele. Você faz ele pescar, porque aí você coloca você em evidência. Você ficou nos bastidores
até ele saber ter o discernimento. Você foi o aparato dele nos bastidores até ele ter o discernimento. Ele teve o discernimento, você tem que ser protagonista. Sim. Protagonista em todos os âmbitos da sua vida. Você vai cuidar de você, você vai cuidar da tua dor profunda. E essa tua dor profunda vai transbordar na pessoa que você é, na força que você precisa. As pessoas muito... Vou falar de mim porque é mais fácil. As pessoas olham para mim, quando elas me conhecem, a primeira coisa que elas falam: Dani, eu quero a tua força. E da onde que eu tiro essa minha força? É da minha dor profunda, é da minha frustração profunda, é do eu existir, é do eu me conhecer. E para que eu entre nessa jornada, realmente eu vou ter que entrar na minha dor profunda, que talvez ficou lá nos meus 4, 7 anos de idade, nos meus 15 anos de idade, ou no meu diagnóstico, que é o meu caso. O meu diagnóstico, ele não me limita. O meu diagnóstico, ele não me põe para baixo. O meu diagnóstico me impulsiona a estar com outras vivências e mostrar para as pessoas que elas conseguem sair dessa zona de conforto que elas mesmas se colocaram. Portanto, as novas mães aí que estão chegando, ou as que estão aí atuantes, coloquem nessa máxima que vocês não precisam do filho de vocês, mas sim é o filho de vocês que precisam de vocês. E nessa máxima, olha a dor que você está causando em você em dar tudo para ele. Ah, porque eu não tive. Realmente você não teve. Você não teve, você não tem que dar o que você não teve. Entende que você só está repetindo o padrão? Se você não dar, se você der, você está repetindo o padrão. E o padrão que foi incutido em você. Um padrão que seus pais incutiram em você. Que seus pais também não receberam dos pais dele, tentaram dar para você. E foi um fracasso. E você está fazendo a mesma coisa. Então você vai se frustrar mais. Você vai se manter numa inércia a mais. Então não dê. Não consigo pagar a faculdade. Não pague. Não faça das tripas coração. Não se endivide para que o teu filho fique bem. Poxa, pensa em você. É isso. Pensa na sua dor profunda. Claro que se eu fosse herdeira, né, de um patrimônio gigantesco, obviamente eu ia fazer isso para as minhas filhas. Mas eu não sou herdeira. Eu não tenho um patrimônio gigantesco. Então, tenho que ensinar essas meninas a pescarem. É porque também a gente tem uma fala, e a gente falou isso na sexta-feira passada, que a gente vem daquela questão assim, né? Mas ele não pediu para nascer. Pediu? E aí a gente... ele não pediu para nascer, então a gente tem que dar do bom e do melhor. A gente tem que pagar tudo porque ele não pediu. E a gente vem com essa fala que colocaram na nossa... Isso! Entendeu? Essa coisa ali que fica grudada. Sim, ele pediu para nascer. E a partir do momento que ele pediu, ele veio e eu o abracei. E eu muito permiti amor que ele viesse. Porque a partir do momento que eu descubro, eu estou permitindo que... Você deu permissão. Eu continuei com a permissão para que ele viesse com muito amor, com muito zelo, com muito cuidado, com muita saúde. E aí a gente tem que tirar isso, Dani, dessa essa crença ali, essa fala de que... É uma crença limitante. E isso, você pode ver que os próprios adultos hoje, quando eles estão discutindo com o pai e com a mãe, o que eles falam? Eu não pedi para nascer? Amor da minha vida, meu alecrim dourado, você pediu para nascer. Você escolheu, agora estou falando no âmbito espiritual, tá? Você pediu para estar com essa família, você já estava espiando essa família. E o Criador só deu aquela mãozinha dele, pegou aquele pincelzinho dele. Tó. E o teu pai e tua mãe tiveram uma noite de amor maravilhosa para você estar aí.
Então, pare Pare de de julgar e comece a dizer, não, eu pedi para nascer. Sim, Eu pedi para nascer, eu pedi para estar nessa família. sim, Só que, a partir de agora que eu tenho um entendimento, eu vou mudar o meu destino. sim. Eu vou mudar as minhas crenças. Eu vou ver a mim, primeiramente, com outros olhos. Entende que você precisa crescer, que você precisa realmente cortar o seu cordão e seu elo com a sua primeira família e não ficar julgando ela e não ficar falando para ela que a dor que você tem é culpa dela. É isso. Não, é você assumir a sua culpa, Sim. é você assumir a sua parcela de responsabilidade Sim. no seu desenvolvimento. É exatamente isso, Dani, que a gente tem que fazer. E com o conhecimento entra nesse processo de cura e transformação. É muito importante, né, Dani? O autoconhecimento, né? Nossa, quando a gente tem uma dor, falando de dor, e essa dor tá ali latejando, que é como se fosse uma dor de cabeça. Sim. A tua dor mais profunda, eu vou comparar ela com uma dor de cabeça. Quando ela tá ali latejando, 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 automaticamente você vai lá e toma um remédio. Só que antes de tomar o remédio, veja a causa dessa dor. Veja por que ela se instalou ali. Por que ela está ali? Exerça o para quê. E para exercer o para quê, você tem que ter o autoconhecimento. Você tem que se conhecer. Ah, Dani, como que eu faço isso? Comece a se observar. Pega um caderninho e comece a se observar e anote. Tal horário eu tive tal coisa. Eu não era assim e por alguns minutos eu fiquei assim. Eu não falava palavrão, agora eu falo palavrão. Por que eu falo palavrão? Por que eu falo tão alto? Por que eu falo Estou falando alto demais para que as pessoas me vejam? E a crítica, Dani, como a gente tem visto muitas situações elas estão mudando muito também a forma de se comunicar. Então, às vezes, a pessoa, você tem que falar. Ok, se houve uma situação que tanto para mim quanto para você ou com qualquer outra pessoa não está legal, a gente recua, pede desculpa, poxa vida, errei, ok, todo mundo é adulto, segue. Mas você vê o quanto hoje as pessoas também elas estão muito impulsivas, elas já chegam te Imediatista. metralhando, tipo, pá, 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 pá. É para falar? Não estão mandando eu falar? Oi, calma. O autoconhecimento vem para isso. O autoconhecimento vem para isso, mas a gente tem que fazer o quê? Conversar. E não só o falar. Porque, para mim, o falar ele é um falar mais agressivo. Tem diferenças, né, Jô? Em Isso, falar Dani, e em conversar. É isso. Falar, eu tô exigindo. Sim, eu já estou pontuando eu quero isso, eu preciso disso. Eu estou falando. Isso. E no eu falar, veja, é que vocês não conseguem. Quem não está só me ouvindo fica complicado. Mas quem tiver a possibilidade de ver no YouTube vai ver isso. Eu gesticulo. No falar, eu estou me impondo. E o rosto todo trancado. Não só estou me impondo com o meu gestual, mas o meu rosto ele vai ficar mais sisudo, eu vou ficar mais agressivo, eu vou entonar mais a minha voz. Já na conversa, eu fico no olho, eu falo mais baixo, eu escuto, eu posiciono minha mão de uma outra forma, ou eu me acolho, ou eu me solto no gestual. A minha entonação é mais baixa quando eu estou conversando. Sim. Então, eu não preciso me impor numa conversa. Eu preciso que a outra ponte ouça, converse comigo. Vamos pontuar o que eu necessito e o que você necessita. Exatamente. Alinhar os nossos pensamentos. E com isso, ver a melhor forma que fique bom para todos, quando é em família, quando é em empresa, quando é em empreendedorismo, quando é algo que precisa ser o que? Pontuado. Entenda que quando a gente vai numa consulta médica, o que o médico faz? Ele fala.
Ele impõe o conhecimento dele, goela abaixo, em nós receptores. Agora, quando eu vou para uma outra conversa com o médico, depois que eu assimilei, aí tem uma conversa. Sim. Eu vou falar e o médico vai me ouvir, tem um entendimento. Mas a primeira conversa que eu tenho com o médico, ele despeja. Então, a gente tem que também, nós como mulheres, ter esse cuidado. Muito. Por isso eu falo, mulheres, vão em busca do autoconhecimento para vocês não falarem, mas para vocês conversarem. E a conversa começa com vocês. Sim. Porque normalmente o que nós mulheres fazemos é falamos conosco. Porque eu não fiz, porque eu precisava fazer, porque agora eu tô com esse diagnóstico, agora eu tô com essa dor, agora eu tô... A gente fala. E fala num tom agressivo com a gente. A partir do momento que a gente tem o autoconhecimento como aliado, eu gostaria que fosse assim. Poderia ser dessa outra forma. E aí a gente vê que quando você conversa, você chega muito mais longe e você chega nos seus objetivos. Sempre. Do que a fala. Porque a fala, todo mundo tem a mesma fala, todo mundo fala muito, e o que é e a fala feito, ela te afasta do seu propósito. Sim. A conversa te une ao teu propósito. Sim. A mesma coisa. Se eu falar demais, se eu impor demais quem eu sou, ninguém vai querer ficar perto de mim. Vai me causar o quê? Dor. Sim. Vai me causar o quê? Constrangimento. Isso. O não pertencimento. A partir do momento que eu chego nos locais e começo a observar e a conversar, todo mundo quer a minha presença. Sim. Todo mundo me quer ao lado de todo mundo. É sobre isso mesmo, Dani, é ter esse cuidado. A gente tem que começar a nos olhar com mais propósito também, com mais empatia e também com menos culpa, né? Porque a culpa, ela sempre vai estar ali. Vai estar ali, o que mas a gente não pode é colocar ela num pedestal. Isso. Como se ela fosse o meu limitante, como se ela fosse a minha julgadora. Não. Ela está ali para me dar alguns alertas, mas não para ser a minha referência. Exatamente isso. E nós tirarmos isso das nossas costas. Com uma boa conversa, às vezes fala assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma psicóloga, uma psiquiatra. Mas, puxa vida, tem tantos grupos de mulheres tão incríveis e a gente faz parte de um deles. E quando a gente se encontra e a gente troca ideia e eu me abro com você e às vezes eu tenho que falar com a outra e com a outra, isso também é muito importante. Porque vocês acabam me dando um alicerce, vocês estão me pontuando, vocês estão falando, olha, calma aqui, pensa, respira, faz assim, vai por esse caminho. E isso é tão bom. Sim. Porque você não vai... a chance de você passar por um transtorno, por uma situação, é muito menor do que quando você está sozinha. O teu lado vazio, ele acaba se acalentando quando você tem outras fontes que te deixam segura. É isso. Entendam que a gente sempre vai lidar com as duas coisas que nós temos dentro de nós. Luz e sombra. Sim. Dentro de nós tem isso. Sim. Dentro de nós tem a culpa e o medo, que são as nossas luzes e, ao mesmo tempo, as nossas sombras. A gente precisa ter a percepção de que precisamos de pessoas, que precisamos nos conhecer para eu chegar e falar assim, Josi, está acontecendo isso na minha vida. Tem solução? Não tem solução? Aonde que eu vou? Mas eu preciso primeiro me conhecer, me espiar, ter um encontro comigo. É exatamente isso, Dani, esse olhar, né? E com isso você tem um programa de transformação lindo aí, né? Que está não sei como que ele está, como é que está o planejamento dele, se ele já está saindo do forninho aí, que é o programa Reencontre-se. E eu quero que você fale um pouco dele, como ele nasceu
E que lindo esse nome, né? Reencontre-se. Eu preciso de mim. Quem ama a Josiane? Quem ama a Josiane? Quem ama a Daniela? A resposta para muitas pessoas seria assim: minha mãe me ama. Deus me ama. Tem certeza que a tua mãe te ama? Tem certeza que teu esposo te ama? A primeira resposta deveria ser: eu me amo. Deus, óbvio que ele me ama. É óbvio. E como ama. E como é ama, óbvio. porque às vezes a gente às vezes é teimosa. Eu digo pra ele, meu Deus do céu. Quão teimosa eu sou, hein? A sua filha, às vezes, ela sai fora da caixinha e lá vai ele me colocar dentro dessa caixinha, por isso essa menina... Porque às vezes você precisa. Sim. Claro, você precisa sair um pouquinho da caixinha, mas você tem que voltar pra caixinha. E eu falo, meu Deus, haja paciência com essa moça, viu? E a gente vê que é isso, Dani. Foi a partir desta indagação minha, pessoal, que surgiu o Reencontre-se. Por eu me colocar em primeiro lugar, por eu querer essa jornada comigo, quem me ama? Eu me amo. Eu me amo. Eu me amo, eu vou ter um encontro comigo mesmo, um reencontro com os meus princípios, com a minha moral, com o que eu quero daqui para frente. Sim. Porque eu fui uma pessoa, eu sou uma pessoa e eu vou me tornar uma outra pessoa diariamente. A nossa vida ela é cíclica, é uma jornada constante até o dia do meu encontro com o meu Criador novamente. Entenda que a gente sempre está mutando. E por que não se reencontrar nessa tua nova versão? Porque a Daniela de uma semana atrás não é a mesma Daniela desta semana. É sempre um reencontro comigo mesma. Sim. E nasceu aí, de eu estar quieta, passando por um momento não estratégico na minha vida. Está aqui o reencontro. E com bases claras, sólidas, com uma estratégia mais firme. Entende que eu me tornar mãe novamente, como todo mundo pré-julga, aos 43 anos, foi um reencontro? Não que a minha primeira gestação não seja validada, mas foi um reencontro comigo, Sim. Como pessoa, como mulher. E o que eu faria com essa nova possibilidade? A mesma coisa é o meu reencontro na minha parte sentimental, na minha parte de relacionar-se com o meu companheiro, que todos os dias é um desafio. São duas pessoas diferentes, com propósitos diferentes e não iguais. O meu reencontro com a minha filha mais velha, que está numa outra estruturação. O meu reencontro com mães atípicas, que antes delas serem mães, elas são mulheres. Elas são mulheres. Com mães típicas. Isso, Dani. Também. Elas são mulheres. Que estão passando pela menopausa. Que estão aí com a minha idade, com 46 anos, que não sabem o que é o processo da menopausa. Eu tô com calorão. Não, mas agora eu tô com frio. Então vamos se reencontrar. Isso. Vamos voltar algumas casinhas atrás. Sim. E ver qual foi o gatilho para isso. Da onde começou mesmo? Para que você tenha força, sim, de ir para um médico, para um especialista, para que você tenha essa... Eu vou dizer a palavra coragem, porque são palavras que deixam a gente
impulsionada? A coragem de me expor. Sim. De dizer o que eu sinto, de dizer o que causou em mim para impactar em você, porque você está passando pelo mesmo processo. Sim, sim. Entende que o reencontrar, ele é muito mais do que eu. Muito mais. Somos nós. Muito mais. E trazer esse olhar para nós, mas com aquele olhar de muito mais amor a nós mesmos, né, Dani? Porque isso falta para nós, esse amor. Não foi ensinado, a nós. tá? Não foi ensinado. Não foi ensinado a nós, mulheres, a nos amar. Foi ensinado a sermos executoras. A ter uma boa casa, uma boa comida, um bom emprego, ser a melhor mulher, a melhor mãe. E eu? Nesse invólucro todo. Eu preciso mesmo ser a melhor mãe do mundo? A melhor esposa do mundo? Não preciso ser a melhor. Eu já sou a melhor porque eu nasci. Eu já sou a melhor porque eu estou aqui. Tive as minhas batalhas, então eu sou a melhor. Então não necessita a gente validar esse melhor. E ficar esperando que alguém nos valide com alguma coisa. Não, pelo contrário. E realmente, até a questão de quando você se coloca em uma posição de uma roupa ou de um processo, você sempre tem que estar pedindo a validação de alguém. Ah, mas ficou bom. Até que, dentro de uma situação, é válida. Sim. Mas nós não podemos também colocar toda a responsabilidade da nossa vida, do que nós queremos, para no outro. Entende que a briga sempre vai ser com você mesma? Sim. E não com o outro? Eu digo briga, mas no seu posicionamento. Sim. Você não tem que se posicionar dependendo da validação do outro. É uma briga interna com você mesmo. É uma luta diária com você mesma, todos os dias, para você ser a melhor versão de você mesma. Então, se eu estou com algum problema, ele é meu. Ele não é do outro. E a gente precisa entender que para toda ação que a gente executa, vai ter uma reação. E, às vezes, essa reação vai vir violenta. Sim. Mas você fez a ação. Sim. Então, pare de justificar ou pare de colocar a culpa no outrem. Mas assuma você. Quem é você? Ah, mas eu não consigo trabalhar. Eu não consigo isso. Claro que não consegue. Você colocou palavras para que isso não chegasse. Para que isso fizesse um muro, uma barreira. Eu não consigo ser uma mãe boa. Eu não consigo ser uma empresária produtiva. Isso. Ai, eu não quero me arrumar mesmo. Ele me conheceu assim e ele vai ter que me aceitar assim. Por quê? Ah, eu já estou casada mesmo. Eu já casei. É troféu? Um casamento? Não é. É relacionar-se da melhor forma possível. Entende que o reencontro é você abaixar a tua régua, você ver os pontos que você precisa colocar, sanar, validar. Entende que o reencontro você vai mexer na tua dor profunda? Sim. Por isso, do início que nós falamos ali, se a dor mais profunda, ela tem como te libertar e te curar? Tem, porque está em você. Sim. É você que sabe como conduzi-la. É você que tem que sair dessa inerte, dessa posição de vítima. Se você aprender que você não precisa ser vítima e refém de você mesma, você tem o mundo. Exatamente isso, Dani. E tirar isso aí. E, Dani, como é que funciona o seu programa, né? O perfil é todas as mulheres que queiram realmente fazer essa... Nem todas, tá? Nem todas. Nossa, Dani, que horrível você é mentora de mulheres e você não quer todas as mulheres? Não é isso. Somos muitas,
mas somos poucas ao mesmo tempo. Muitas porque nascemos de outras mulheres e poucas porque poucas querem a sua liberdade. E não somente a sua liberdade pessoal e a sua liberdade geográfica, mas elas querem ser o que elas querem ser. Portanto, o Reencontre-se é para mulheres que já estão no autoconhecimento, que já sabem quem elas são. Entende que é mais amplo para as mulheres que não têm o autoconhecimento. Vai ser difícil eu falar para elas saírem dessa Entendi. posição de vítima, para elas se tornarem o que elas precisam se tornar. Entendi. O Reencontre-se é para você, mulher, que está aí. Eu quero, eu preciso Sim. e eu consigo ser a minha melhor versão. Sim. Então, o Reencontre-se não é para todas, mas é para poucas, para aquelas que já entenderam que elas precisam ser buscadoras, para que elas precisam ser realmente a sua estrutura. E quais são os pilares que você hoje usa para essas mulheres, Dani? Primeiro, o olhar para si. O primeiro de tudo. Não o olhar crítico, mas o olhar amoroso. Praticar esse olhar amoroso. O segundo é você ter a clareza de realmente que as suas batalhas só te impulsionaram, só deixaram você forte. A autoeducação, você se reeducar, você quebrar os seus próprios padrões e você se vê como potência. Quarto, resiliência. E não essa resiliência que as pessoas... eu sou resiliente. Eu sou resiliente. Como se fosse uma palavra torpe. A resiliência vem do você se reconectar. Sim. Vem do você olhar para dentro da sua Cuidado com alma. as palavras clichês. Você cuidar do que você pronuncia, Sim. do que você recebe. E por último, o respeito. E não menos evidente, porque ele é a evidência da nossa vida. Você respeitar o seu propósito, você respeitar as suas limitações, Sim. você respeitar quem você é. É isso. E você respeitar a sua jornada. Perfeito isso. Não, aqui ninguém está dizendo que você tem que ir com dois pés no peito, na porta de nenhuma pessoa, nem do seu chefe. Não, pelo contrário. Nem dos filhos e nem do esposo. Mas para que a gente comece, Dani, a ter esse cuidado conosco. É bem simples, né? Daqui a pouco a gente vai para o intervalo. O nosso diretor aprontando, gente. Ele acha que vai dar certo o que ele está fazendo. Mas tudo bem. Depois no intervalo a gente conversa com ele. Para mim, que vivo isso diariamente, se tornou simples. Você olhar para você e você se reconectar. Lembrando mulheres aí, não vou falar mães, porque mãe é um título que poucas exercem. Nossa, Dani, sou ordinária, falando que eu não sou mãe, eu gerei não sei o quê. Lembrando que mãe poucas são. Mãe é um título que Deus nos deu e poucas exercem essa conexão com o Criador. Voltando uma casinha aí. Eu, mulher, se mudo a
a minha estrutura, todos que estão ao meu redor automaticamente mudarão. Se eu sou muito agressiva, muito impulsiva, começo a me conhecer, a me reconectar e a curar as dores profundas, todo mundo à minha volta vai ver a minha mudança e vai fazer igual. É isso. É sobre isso. O reconectar é sobre isso. É isso. Importantíssimo, Dani, você colocar isso, porque realmente, como a gente falou, não quero que ninguém se revolte, mas que primeiro que comece a ter esse olhar conosco, porque são fases na vida que nós vamos começar a passar e que nós precisamos, sim, ter um outro olhar, um carinho, aumentar a nossa autoestima. Tem muitas mulheres aí passando por vários processos, muitos transtornos, doença mental que está aí batendo na porta, na janela. Hoje já existe até uma lei para que as próprias empresas tenham ali profissionais. Muito está se falando sobre isso. Porque não se está tendo mais tempo, tudo que é muito no imediatismo. Então, hoje você pega o teu celular, você já faz uma conexão, você já fala com outra pessoa que não é daqui do Brasil, e você já faz Pix, e você já faz uma compra. Hoje a gente tem muitas mulheres empreendedoras que trabalham diariamente muito com a internet. E você vê que hoje, quando você dá uma virada de chave ali, você tá por um fio, você fez alguma coisa que você viraliza, que você já começa a ser vista, que você já começa a ter engajamento, que você já começa a ter entrega. Então, tá muito rápido. E esquecemos de quem? De nos reconectar. Porque mesmo aquela mulher toda empoderada, aquela mulher aquela linda, CEO aquela maravilhosa. CEO maravilhosa, aquela mulher que está à frente ali, ela também Cadê o religar dela? Exatamente isso, porque ela está só no automático. Ela ligou e ela foi. Entende que a gente precisa... mas eu estou ganhando muito, Ok. Mas a sua saúde mental. Isso. Porque nós falamos muito em saúde mental. Eu ando muito no ciclo de terapeutas, psicólogos, psiquiatras, e eles falam muito do seu emocional. Exatamente. O seu emocional te adoece. Sim. Por que o tema hoje é a sua dor mais profunda? O seu emocional é o teu mais profundo. Por que de repente você tem uma dor de dente, você vai lá e sana a dor de dente, mas se você está chorando muito, se você está muito ansiosa ou entrando em depressão, você não vai buscar ajuda? Exatamente isso, Dani. Por que você não faz isso? Por que você não se prioriza? Fica guardando para você, fica esperando. E aí, sabe o que mais acontece? Quando a pessoa fala assim, eu acho que você deveria realmente ver, eu tenho uma pessoa maravilhosa que pode... Eu não preciso. É a primeira coisa. Eu não preciso falar com ela. A com negação sempre vai ser a primeira coisa em qualquer instância. E o reencontrar-se é isso. É você parar de negar coisas a você. Sim. E realmente você se tornar a protagonista. Exatamente isso. A gente vai fazer... Olha o diretor escapando, não sei porquê, gente, que ele está indo. E ele foi. Então, a gente continua. A gente vai continuando aqui. Daí, depois ele culpa a gente que não fez um intervalo. Mas tá tudo certo, tá tudo certo. Estamos ao vivo aí. Não, estamos ao vivo. Meu Deus do céu, eu não aguento esse ser humaninho, mas vamos lá. E, Dani, você tem algum resultados aí, histórias de transformação que você já acompanhou com esse projeto? Como é que tá? Ele ainda como ele tá muito novinho, ele tá um bebezinho aí, eu tô colocando agora, expondo agora, eu posso falar muito de mim, que alguns pontos que eu coloquei ali de clareza, de respeito, funcionam. Funcionam sim. O eu querer esse encontro comigo funciona assim. Sim. Estou agora aplicando num ser humaninho, como diz a Jo, que daqui a 1 mês, 2 meses, eu vou chegar e falar para vocês assim, deu certo.
Porque eu comecei com essa ser humaninho, esse programa. Ela está ainda na negação dela, ela está ainda na dor profunda dela. Sim. Porque o reencontrar é isso. É mexer, Você né, vai Dani? lá na sua dor profunda, traz ela para a superfície, valoriza ela, valida ela, e ela volta para o seu devido lugar e você segue a sua vida. Sim. Estamos num processo, semana passada tivemos um encontro, estamos num processo que ela teve o primeiro choro, teve a primeira angústia. O ser humano está voltando, gente. O ser humaninho do O nosso ser diretor está humaninho voltando, está gente. voltando. A gente vai para um breve Breve intervalo e logo voltamos.